navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase se afogou. 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Amigos das Histórias. Estávamos com saudades de vocês, não é, Maristela? É isso aí, estávamos mesmo, né? E hoje nós temos um programa especial, diferente, né? Tem gente... Convidado especial. Isso! Seja bem-vindo, Edson. Obrigado. Dos Tapetes Contadores de Histórias, que está fazendo uma temporada em Brasília, né? Isso, que temporada legal, né? Sim, vamos estar até o dia 9. 40 dias e 40 noites, a gente brinca. Eu comentei com ele que 6 meses em Brasília ainda é pouco para os tapetes, não é, Edson? 40 dias e 40 noites me lembra o deserto. Alibaba, os 40 lagoas. Aliás, estamos com duas instalações, né? E uma delas é um conto performático, itinerante, que é um conto do deserto. Ah, é? Um conto da Olha cultura só. berbere. Que legal, né? Edson, fala pra gente, pro pessoal aqui de Brasília que ainda não conhece, quem é primeiro o Edson, tá? Bom, já devem ter reparado o sotaque diferente, né? Além de vocês também, claro, né? Vocês já ouviram uma vez contando já a gente. Eu sou peruano, sou integrante do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, um grupo carioca que há 16 anos conta histórias, confecciona materiais com os quais se aproxima da criança através das histórias. Muito bem. E Edson, quem contava histórias para você? Eu lembro do meu pai contando ele e com livro a minha mãe. E aliás, é uma coisa que eu saí procurando por aquele livro porque não estava mais em casa. Era uma história, eu lembro que era russa, porque falava, foi uma imagem muito forte que ficou em mim. Era uma andorinha, alguém assistindo, uma andorinha levando um pouco de lama para um telhado, e na entrada tinha uma outra andorinha, e ele ia cobrindo de lama a entrada, até que finalmente tampou, e a andorinha foi embora, e a história acabou. Só que essa imagem ficou muito forte em mim. Eu lembro dos desenhos a lápis, assim, do traço da andorinha, mas eu lembro de ter até procurado, tentado saber. Eu lembro o russo, ficou isso, até cheguei a pensar que era Tolstói, mas até agora não achei de volta. Não achou. Só fiquei com aquela imagem. Engraçado, você quando falou, eu lembrei de Cambaxirra, né? Que levava e volta, né? Engraçado, né? Bom. Uma história lembra outra. Me diz uma coisa, Edson. Em que momento, né, assim, da sua vida começou a sua história com os Tapetes Contadores de Histórias? Eu moro no Brasil há 18 anos e vim fazer faculdade, e foi lá que a gente se conheceu, fazendo artes cênicas, a partir de um encontro, de uma oficina para atores. Conhecemos um francês que ele, além de ser diretor e ter um trabalho muito interessante sobre atores, ele também era contador de histórias. Só que houve uma empatia grande, e aí o grupo se formou, tanto com ele quanto da nossa parte. E uma das maneiras de sustentar o grupo de teatro era também com as histórias. E aí ele nos apresentou os tapetes que ele e a mãe confeccionavam. E aí a gente ficou encantados e entramos. Depois de um tempo a gente até começou a voar sozinho com nossas próprias asas. E nós também começamos a confeccionar, mas esse foi o ponto de encontro lá na faculdade, a partir do Tarraki Amam.
o francês. Que lindo. Isso é bom, linda história, né? Então, bom, vamos parar um pouquinho com a entrevista, depois a gente volta novamente. Vamos ouvir você contar uma história, né? O povo tá lá do outro lado, tá esperando. Você falou do quem te contava história, né? Eu lembro de uma vez sentado em casa com meu pai, tínhamos terminado de almoçar. Era uma época em que nós dois ficávamos em casa de manhã até o meio-dia e depois eu me preparava para ir para a escola. Aí eu pedi uma história para ele e ele me contou de uma raposa e um porquinho da Índia. Sabem o que é porquinho da Índia, né? Sim. Alguns chamam de preá aqui no Brasil. Então, eles há muito tempo eram muito amigos, muito amigos. Se tratavam até de tio e sobrinho. A raposa era o tio, o porquinho da Índia era o sobrinho. Só que um homem tinha muitos pés de alface num terreno e à noite vinha um bicho e comia todo o alface. E claro, para capturar o bicho, ele preparou uma armadilha. E a noite chegou e apareceu o animal. Começou a comer e caiu na armadilha. Quem era o bicho? Era o porquinho da Índia. Só que essa noite não era só o porquinho da Índia que estava com fome. A raposa também estava faminta, procurando por todos os cantos comida. Quando vê o porquinho da Índia na jaula, naquela que tinha preparado, estava todo preso. E aí a raposa disse: sobrinho, você vai me desculpar, você vai ser o meu jantar. E o porquinho da Índia disse: mas por que você fala isso? Você não vê que estou aqui triste, chateado, porque os donos destas terras, ele quer me obrigar a casar com a filha dele, para que depois eu coma todas as galinhas que ele tem. Quando a raposa viu galinha, o olho cresceu. Opa, galinha, calma, porquinho da Índia, você não precisa ficar triste. Eu posso ficar no teu lugar, disse a raposa. Claro. Soltou o porquinho da Índia e a raposa ela mesma se amarrou lá naquela jaula e ela pensava nas galinhas que ia comer no dia seguinte, toda empolgada. O porquinho da Índia foi embora, o sol apareceu, o homem veio para conferir qual era o bicho, encontrou a raposa, pegou um pedaço de pau e bateu tanto, que a raposa jurou vingança. Foi a partir daí que começou tudo. E a raposa, claro, conseguiu fugir e começou a perseguir pelas montanhas o porquinho da Índia. Ele corria, a raposa atrás, o porquinho da Índia corria, a raposa atrás, ia capturar, mas sempre o porquinho da Índia conseguia fugir, achar um caminho, esconderijo, atrás de um mato. Um dia estava tão cansado de correr, o porquinho da Índia, que decidiu se apoiar numa pedra para descansar. Quando nisso aparece a raposa. Agora eu vou te comer, disse a raposa. Agora sim você não vai fugir. E o porquinho da Índia disse: mas por que você vai fazer isso? Você não vê que eu estou aqui segurando essa pedra imensa? Porque se eu tiro a minha mão, a pedra vai rolar e o mundo vai acabar. É mesmo? Claro, venha logo me ajudar. E a raposa foi. E os dois lá seguravam aquela pedra imensa e suavam. Até que o porquinho da Índia disse: raposa, essa pedra é muito pesada. Nós dois não damos conta dessa pedra não. Fica aqui que eu vou chamar outros amigos, tá? E foi embora. E a raposa ficou lá sozinha, segurando aquela pedra. E o tempo passava. E o porquinho da Índia nada de voltar, e a pedra aí. Até que a raposa começou a duvidar. Tirou as mãos, cobriu a cabeça. A pedra rolou, gente. A pedra rolou? Não. Nada. Era tudo mentira do porquinho da Índia. E claro, de novo. Tudo de novo. A raposa atrás do porquinho da Índia, o porquinho da Índia correndo, fugindo, a raposa atrás, tentando capturar o porquinho da Índia. E ele conseguia sempre dar um jeito de fugir. Uma noite de lua cheia bonita, de tanto correr, o porquinho da Índia parou no rio para beber água, estava tomando água, quando aparece atrás, a raposa disse: agora sim eu vou te comer. Mas por que você vai fazer isso? Disse o porquinho da Índia. Você não está vendo que eu estou tomando a água aqui do rio para conseguir pegar o queijo Minas gigante que tem aqui dentro e toda a pipoca que está aqui? E a raposa olhou e, claro, viu um queijo Minas e pipoca. Mas o que vocês acham que era aquilo? A lua e a estrela. Lua. Claro, era o reflexo da lua, aquele queijo Minas e a pipoca as estrelas. Mas a raposa faminta só viu o que queria ver, claro, e começou os dois a beber água. Bebiam e bebiam.
Até que o porquinho da Índia disse: raposa, tem muita água aqui, nós dois não damos conta. Fica aqui que eu vou chamar amigos, tá? Fica aqui que eu vou chamar amigos. E foi embora. A raposa pensava: pode ir, eu vou tomar toda essa água, vou comer o queijo, a pipoca sozinha, não vou deixar nada pro porquinho da Índia. E tomava. O sol apareceu, a lua e as estrelas foram embora. E até hoje, me disse meu pai, um dia quando vocês estiverem viajando pelas montanhas do meu país, vocês vão ver, vocês também, uma raposa perseguindo um porquinho da Índia. E até hoje não capturou. Que lindo. Muito bom. Lindo, lindo. Muito bem. Então, Edson, conta pra gente como é que é o dia a dia, ou a semana, o mês dos tapetes contadores de histórias. A gente, desde o início, começamos um trabalho misturado. Digo misturado por quê? Porque tem o trabalho do artista, né? Sobre si, sobre sua profissão, sobre seu estudar. Mas a gente também entra no mundo da produção, a gente também elabora projetos, tenta colocar, entrar em contato com instituições e a gente vai vivendo assim nesses dois mundos assim. Essa temporada aqui na Caixa Cultural é fruto de um trabalho especificamente do Cadu e da Helena, que eles bancaram, bolaram o projeto, foram atrás, sustentaram todo o projeto e, graças a Deus, o nosso trabalho foi aceito, né? Vocês vão para outros estados também? Sim, sim. Estivemos agora, mês passado, em setembro, estivemos em Paraná, Cascavel, estivemos em Londrina, um projeto com o Sesc, que foi a Semana Literária. Fomos bem acolhidos lá. Tem nos dado muitas alegrias essas histórias. Assim. E como é que é a família? Você viaja muito, sim? Olha, tem filhos? Calhou que tem filhos? Tenho uma filha de 4 anos. Calhou que esse ano, só esse mês, eu estou fora de casa. E aí eu voltei, eu fui, porque segunda-feira é feriado, consegui uma promoção. Aí então eu fui, minha esposa veio com minha filha. Aí eu agora, final de mês, eu vou de novo para matar saudade, para não deixá-las. Muito bem. Tem saudade lá do seu país? Sim, basicamente meus pais, minha irmã que está lá, falei com ela essa semana agora. Lá tem muitos contadores de histórias. Tem a tradição, o povo os mitos. Vive muito essa tradição, né? Sim, sim. É muito interessante porque, assim como os índios também daqui do Brasil, os povos antigos, tanto os incas como os anteriores, os pré-colombinos que chamam, eles também tinham, através de histórias, tentavam entender o mundo. Tem um mito muito bonito que é sobre as Ilhas Pachacamac, por exemplo, que é uma coisa, por exemplo, física, concreta. Num litoral, numa praia, tem duas ilhas, uma pequena e uma maior. Então é um conto que explica como essas ilhas surgiram, por exemplo. Então é através dos contos. Eu lembro a minha avó também contando. E é muito curioso porque eu lembro, eu não sei qual a faixa etária que assiste aqui, mas eu lembro a minha avó vendo que nós já estávamos crescendo, que estávamos ficando adolescentes, começar através de contos e piadas nos falar sobre sexo. Sim. E eu refletindo um tempo depois sobre tudo isso, é interessante como de uma forma lúdica, amena, encantadora, vai nos despertando para a vida, digamos assim, né? Mas as histórias são para isso, né? Para despertar para a vida, né? Não é só o encantamento pelo encantamento, né? Mas é para também trabalhar a pessoa. Para contar a nossa própria história, sim, né? Exatamente. Que bom. Fala pra gente da agenda dos tapetes, né? Porque tem palestra, bate-papo, roda de histórias, né? A gente está desde o final de setembro e já rolaram algumas oficinas, está finalizando outras, mas ainda tem atividades. Além da visitação à exposição, que é de terça a domingo, de 9 a 21 horas, tem sessão de histórias, sábados e domingos,
as histórias 11 horas e 16 horas. E tem que chegar uma hora antes para pegar o ingresso. Uma hora, isso que é tudo de graça. E às 18 horas eu conto do deserto, conto berbere. Legal. Dia 22 tem um bate-papo sobre educação. Dia 29, uma mesa redonda, um debate. Vem uns estudiosos de São Paulo conversar sobre educação, sobre arte e educação. E o dia 31 vai ter uma roda de histórias aberta. Um dos interesses nossos é poder conhecer também as pessoas do lugar, os artistas, os contadores de histórias, e também um lugar de encontro, assim, porque sabemos, assim como meu pai me contava histórias, também tenho talvez um pai Sim. que conta suas histórias. Então esse dia, o dia 31, podem ir, contar e para ter um lindo encontro entre todos. Legal, muito bom isso. Vai dar numa sexta-feira, não é? Isso, dia 31. Um dia bom, né? Sim. Dia das bruxas. É o Halloween. Então, vamos para mais uma história? Dá tempo? Dá tempo, sim. Bom, já que falei em Ilhas Pachacamac, vamos aprender. Aquelas duas ilhas que eu tinha comentado. E até foi curioso, porque como eu soube dessa história, porque eu tinha uns 8 anos e estávamos fazendo um passeio por um sítio arqueológico ao sul de Lima. Eu nasci em Lima. E é muito bonito, porque você vê os restos, as construções em pedra e barro, você vai começando a subir e de repente chega ao cume assim, e você vê a praia, vê lá embaixo o mar e realmente vê duas ilhas, uma menor e outra maior. É muito bonito, porque é um deserto e você vê aquelas duas ilhas. E o senhor que nos estava levando nos disse: essas duas ilhas têm história. E aí ele nos contou que há muito tempo, longe daí, no interior, nas altas montanhas, havia um palácio. E nesse palácio morava uma princesa muito bonita, que adorava passear. Ela saía andar pelo bosque, pelos jardins, levava seu tapete, estendia, descansava nas tardes. Era uma época em que os deuses desciam também na terra, e um deus, o deus Kurinaya Viracocha, descia para conhecer o costume das pessoas. Só que ele não gostava de ser incomodado, então ele se vestia de mendigo. E como mendigo andava entre as pessoas, ninguém o incomodava, e ele conseguia ver como as pessoas agiam, o que faziam, o que deixavam de fazer. E uma tarde dessas, andando, o deus viu a princesa deitada no seu tapete. E claro, viu a coisa mais linda e ele ficou apaixonado, né? Só que ele tentava se aproximar e a princesa não, ela ia embora. Ele tentava falar, tentar expressar o que estava sentindo, mas não, ela simplesmente ia embora. Uma tarde que a princesa estava descansando no seu tapete, ao pé de uma grande árvore de frutas, o deus apareceu mais dessa vez na forma de pássaro. Chegou perto da princesa, fez um carinho nos cabelos dela, depois voou sobre a árvore de frutas e deixou suas sementes naquelas frutas. Depois foi embora. A princesa acordou de um sonho doce, mas também com fome, e começou a comer as frutas da árvore. Começou, toda empolgada, comeu tanto, mas mal soube ela que naquele momento ela tinha ficado grávida. Ficou grávida. E 9 meses depois, uma criança nasceu no palácio. A princesa tinha dado à luz uma linda criança. Mas uma criança especial, porque fez 1 mês e começou a falar com a mãe. A mãe ficou surpresa, 1 mês e já conversava assim, de tal, igual por igual. Com 2 meses, o garoto achou uma caneta, pegou e começou a escrever, assim do nada. Com 3, ele olhava para cima, vai chover, caía água. Não, e ele começava a predecir o futuro das pessoas. As pessoas chegavam para pedir conselhos. E antes de fazer 1 ano, o garoto virou para a mãe e disse: mãe, eu quero conhecer meu pai. A princesa não sabia quem era o pai. Pensou e disse: filho, você é muito especial.
vou fazer o seguinte, eu vou reunir todos os homens do povoado e você vai saber reconhecer dentre eles quem é teu pai. O dia foi marcado, todos os homens apareceram, a princesa com seu filho, o Deus, nas suas vestes de mendigo, também estava presente. E a princesa passava de homem em homem e a criança olhava, mãe, ele... Ah, não é meu pai não, esse aqui não. E assim andava de um em um, até que só sobrou o mendigo. E quando o menino olhou nos olhos do mendigo, não teve dúvida. Mãe, ele meu pai. Só que a princesa ficou desesperada. Como aquela pessoa poderia ser o pai? Não! Saiu gritando e saiu correndo, abrindo caminho entre as montanhas. O Deus saiu correndo também. Ela nem olhou para trás para ver que o Deus abandonava suas vestes de mendigo e se apresentava como um lindo Deus. Espera, volta aqui, gritava. Não achou. Encontrou no caminho uma raposa. Perguntou para a raposa, raposa, você viu a princesa e meu filho? A raposa disse, sim, eles foram por esse caminho. Ah, não, foram por esse. Não, estou mentindo, foram aqui por trás. O Deus viu que a raposa estava de brincadeira. Castigou a raposa. Raposa, de agora em diante, você não vai conseguir olhar nos olhos aos homens. Toda vez que um homem aparecer, você vai fugir. Esse não é o jeito das raposas até hoje. Continuou andando Deus e encontrou um papagaio e perguntou para o papagaio, você viu a princesa e meu filho? O papagaio olhou para o Deus e disse, seu filho e a princesa? Sim, claro. A princesa e seu filho? Sim. Seu filho e a princesa? O Deus também viu que o papagaio estava de brincadeira e castigou. Papagaio, de agora em diante você não vai mais conseguir falar o que você pensa. Vai repetir o que os homens falam. Esse é o jeito dos papagaios, não é? O Deus ainda correu, encontrou o grande côndor. O côndor é um pássaro que tem um papo branco, a cabeça vermelha lá das montanhas andinas. O Deus perguntou, o pássaro voou ainda mais alto e viu que a princesa e seu filho se aproximavam do mar. Contou para o Deus e ele nomeou o côndor, o senhor das montanhas e dos ventos. O Deus chegou tarde, porque ele viu que a princesa e seu filho entravam no mar e eram acolhidos pela deusa das águas, a Mama Cocha, que os transformou imediatamente em duas ilhas, uma menor e outra maior. O Deus, triste, não voltou mais para a terra. Mas dizem que sempre, todo final de tarde, o sol brilha naquele lugar intensamente. Que lindo! Parabéns, muito lindo. Só histórias lindas, né? Muito... Verdade. Muito mesmo. Se o programa tivesse uma hora, a gente ia ficar uma hora aqui. Com certeza. É o que eu falei, continuo repetindo, 6 meses em Brasília é pouco. Mas acho que vai dar pra você voltar aqui, viu? Nesse prazo que você vai ficar aqui. Ainda dá pra voltar. Dá, com certeza. Vamos pra hora do beijo? Tá na hora do beijo já? Eu já tô emocionada. Daqui a pouco ela chora. Vamos lá, Ed, você quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Esse programa ele dá umas voltinhas aí pra fora do Brasil. Entendeu? Eu acho tantas histórias. Primeiro a minha família, sim, minha filhota, minha esposa. E a todas as crianças que um dia passaram e ouviram nossas histórias, porque deixaram carinhos também. Eu mando pra Rosana Morrai, que eu conversei com ela essa semana, fiquei super emocionada. Mandar um beijo pra ela. E pra Estela Mares, aniversariante do dia. Bom, quero mandar um beijo para toda a equipe dos Tapetes Contadores de Histórias. Obrigado. Sejam bem-vindos a Brasília. Sintam-se em casa. Essa casa é de vocês. Acho que Brasília é de todos. Acredito isso. E apesar dos tempos difíceis, que não só Brasília, como o Brasil vive, esse momento de eleição, um momento muito decisivo para o Brasil, mas eu acho que cada um contribui de uma maneira, Nós, contadores de histórias, contribuímos da maneira que a gente acha que é viável para o Brasil, claro, para a formação das crianças, nas nossas histórias, colocando a nossa realidade. Eu acredito que vocês têm muito disso, dessa contribuição, até porque vocês andam muito pelo Brasil, então
E, assim, dizer que essas oficinas, eu gostaria muito de estar participando, não tive, né, infelizmente não tive como, mas assim, estou escutando, estou vendo, ouvindo boas notícias, né, isso eu trago para vocês, né, o pessoal está gostando muito, e assim, que vocês venham mais, né, participem mais, Brasília precisa disso, né, acho que o Brasil precisa disso, né, de coisas novas, de pessoas novas, de pessoas de fora, né, também trazendo as histórias do seu país, isso é muito gostoso. Tá bom? Se você quiser falar mais alguma coisa. E um abraço também para o pessoal lá do Sarau, foi muito bom, né? Aliás, né, tivemos o Globo Comunidade participando no nosso Sarau de Histórias, foi muito bom, né? Domingo a gente vai estar na programação, né? Então, lá no YouTube também vocês vão encontrar muitas coisas também que de repente vocês não conseguem ver, né? Durante a programação que a gente está fazendo aí. E mais alguma coisa? Não, Sarau, segunda, quinta-feira do mês, né? Sempre lá no Tagua Parque, aberto, de graça. A gente pede para todo mundo levar um pouquinho de lanche, porque sempre no final rola o piquenique, né? Isso. E aí mês passado a gente assustou, né? Porque quase 300 pessoas, então a gente ficou, muita gente. Mas assim, compareçam, continua. A gente quer muito vocês na praça ouvindo histórias, né? Dizer para vocês que a Associação Amigos das Histórias é isso, né? Ela é para Brasília, ela é para o Brasil, né? O nosso trabalho é voltado para você, que está aí do outro lado da telinha, ouvindo, né, escutando as nossas histórias, levando para dentro da sua casa. É isso que a gente quer, que você leia mais, que você participe e que um dia você esteja aqui com a gente contando histórias. Isso é que vai ser o melhor, né? Então, verdade. Mostra o panfletinho, Edson, para o pessoal ver aqui como tá lindo, né, a viagem. São as duas programações aqui que durante essa nossa temporada na Caixa. Viagem pelo mundo através das histórias, um espaço com nossos tapetes que há 16 anos contamos histórias, e um novo trabalho, Chimslim, um conto do norte da África, um conto berbere, do deserto. Do deserto. Brasília está um deserto que a história trouxe. É clima de deserto, você viu ontem, né? Sim, clima mesmo, né? Então, até o próximo programa, se o bom Deus assim quiser, tá bom? Obrigada, Obrigado gente. por tudo. Tchau, Beijo, gente. Tchau. Beijo.